Desde pequena, aprendi que o mundo não seria gentil comigo. Cresci com minha mãe, Dona Lourdes, uma mulher de mãos calejadas e coração invencível. Ela lavava, cozinhava e cuidava de crianças, tudo para garantir meu caderno e meu pão. Nunca tivemos luxo, mas ela fazia questão de que a dignidade nunca faltasse na nossa casa. E sempre que eu me sentia pequena diante da vida, ela dizia: "Você não nasceu para rastejar, nasceu para voar." Estudar era minha forma de lutar, minha maneira de sonhar alto mesmo com o pé no chão. No ensino médio, acordava às 5 horas para ir para a escola, passava as tardes ajudando mamãe e estudando até de madrugada. Fui bolsista no cursinho popular da igreja e, por milagre e esforço, entrei numa universidade pública. Serviço social não foi apenas minha escolha, foi meu chamado. Queria mudar realidades como a minha. A rotina era exaustiva, estágio pela manhã, aula à tarde, entrega de marmita com mamãe nos fins de semana. Cheguei a dormir em pé no ônibus, com apostilas grudadas no peito, temendo não dar conta de tudo. Foi no 3º semestre que Caio apareceu. Ele era estudante de educação física, alto, divertido, cheio de charme. Nos conhecemos na fila do RU, quando ele me ofereceu um lugar na frente e um pedaço da sobremesa. No começo, tudo parecia leve. Ele me chamava de guerreira, dizia que nunca tinha conhecido alguém tão determinada. Me acompanhava nas madrugadas de estudos, trazia café, dizia que seria meu porto seguro. Mas com o tempo, o apoio virou comparação. E a admiração virou crítica velada. Começou a se incomodar quando eu recusava rolês para estudar ou ir a palestras e congressos. "Você tá ficando metida com esse curso aí", ele soltava às vezes com um riso enviesado. Outras vezes era mais direto: "Esse povo de humanas vive de ilusão. Vai viver de quê com esse diploma?" No início, tentei explicar, argumentar, fazer ele entender o meu porquê. Mas logo percebi que ele não queria entender. Ele queria me encaixar num papel que não me cabia mais. E mesmo assim, continuei. Tentei amar por 2, acreditar por 2. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que, ao romper com ele, eu rompesse também com a ideia de que merecia amor. No estágio obrigatório, no último ano, conheci o professor Gustavo. Era um homem calmo, atento, que escutava com olhos e alma. Foi ele quem leu meu primeiro relatório e disse: "Você escreve com o coração, mas pensa como gestora." Foi ele quem me indicou para projetos maiores e viu meu potencial quando eu mesma duvidava. Com ele, descobri que existiam homens que não se assustavam com mulheres fortes. E isso me fez perceber o quanto eu vinha me encolhendo perto de Caio. A colação de grau foi o dia mais simbólico da minha vida. Minha mãe alugou um sapato usado, reformou um vestido e trançou meu cabelo com todo o carinho do mundo. Ela chorava desde o café da manhã. "Você realizou o que eu sonhei a vida toda", dizia me abraçando. O auditório da faculdade estava lotado. Luzes, palmas, câmeras tremidas nas mãos de pais emocionados. Na fileira da frente, mamãe com os olhos marejados e Caio com o olhar entediado no celular. Era um contraste doloroso. Mas tentei me concentrar na alegria. Durante os discursos, a coordenadora do curso fez uma surpresa. Chamou meu nome para representar a turma. Subi no palco tremendo. Mas ao olhar minha mãe me encarando, soube o que precisava dizer. Falei da luta invisível das mães solos, dos jovens periféricos, dos sonhos que nascem em barracos e brilham em diplomas. A plateia aplaudiu. Algumas mães choravam, alguns professores estavam de pé. Quando desci do palco, meu coração explodia. Eu finalmente sentia. Eu consegui. Eu venci. Foi quando ouvi a risada debochada de Caio. Ele se inclinou para o rapaz do lado e disse, sem se importar com quem ouvia: "Bonito discurso. Pena que vai ser só mais uma desempregada com diploma." Um silêncio tomou conta das fileiras próximas. Minha mãe virou o rosto, chocada. Meu peito apertou, minha mão tremeu. Senti vontade de correr, de desaparecer. Mas, antes que eu reagisse, uma voz cortou o ar com firmeza. "Caio, não fale mais nenhuma palavra."
Era o professor Gustavo. Ele estava de pé, olhando para Caio com olhos que ardiam em indignação. O salão ficou em silêncio. Até os sorrisos sumiram. Todos esperavam o que viria a seguir. Naquele instante, percebi que algo estava prestes a mudar. Não era só sobre um discurso, nem sobre um diploma. Era sobre finalmente deixar de pedir permissão para brilhar. O clima no salão ficou tenso após a fala firme do professor Gustavo. Caio ainda tentou rir, disfarçar, como se não tivesse dito nada demais, mas ninguém riu com ele. Minha mãe o encarava com os olhos marejados, mas era um choro de raiva, não mais de orgulho. Algumas pessoas cochichavam, outras apenas desviavam os olhos, incomodadas com o que tinham presenciado. E eu ali no meio de tudo, engolindo um misto de vergonha, decepção e libertação. Gustavo deu um passo à frente, sem gritar, falou alto o suficiente para todos ouvirem. É triste ver que, mesmo diante de uma vitória tão grande, ainda existe quem tente diminuir o brilho dos outros. Depois virou-se para mim, ignorando Caio completamente, e disse: seu discurso foi necessário. Você é necessária. Quase chorei ali mesmo. Aquela validação vinda de alguém que acompanhou minha trajetória do início ao fim. Era como se ele estivesse dizendo: não duvide mais de si mesma. Já passou da hora. Caio cruzou os braços, revirou os olhos e se afastou devagar, como se estivesse desconfortável com a atenção. No fim da cerimônia, muitos colegas vieram me abraçar, tirar fotos, agradecer pelas palavras. Minha mãe segurava minha beca como se fosse o troféu dela também. E era. Mas Caio, que deveria estar ao meu lado, sumiu no meio da multidão. Nem me esperou para ir embora. Fui para casa com minha mãe. No carro, ela segurava minha mão e dizia: filha, você viu o homem que tem ao seu lado? E antes que eu respondesse, completou: eu não tô falando do professor. Tô falando do Caio. Só balancei a cabeça, tentando conter o nó na garganta. Chegando em casa, Caio estava no sofá, assistindo a um jogo como se nada tivesse acontecido. Eu ainda estava com a maquiagem da colação, o cabelo preso, o vestido marcando minha cintura. Passei pela sala em silêncio, mas ele fez questão de provocar. Fez um discurso bonito, hein? Pra que tanto drama? Parei na hora. Virei para ele e perguntei, tentando não explodir: por que você disse aquilo na frente de todo mundo? Ele deu de ombros: porque é verdade. Esse diploma não vai te dar emprego. Só enche tua cabeça de ilusão. Você tá com inveja? Perguntei, e ele riu. Riu alto, debochado. De você? Claro que não. Eu só sou realista. Sentei no sofá em frente a ele, já sentindo que a conversa ia doer. Você sempre disse que me admirava, que gostava da minha força. Mas foi só eu começar a me destacar que isso virou problema. Ele largou o controle no sofá e me olhou com desprezo que eu nunca tinha visto antes. Admiração é uma coisa. Agora ficar se achando melhor que todo mundo porque se formou, aí é demais. Balancei a cabeça. Eu nunca me achei melhor. Eu só lutei por algo que você nunca me apoiou. Caio se levantou e veio até mim com os olhos faiscando. Você virou outra pessoa. Fria. Arrogante. Respirei fundo. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu firme. Eu virei a mulher que sempre fui. Você que não percebeu porque sempre esteve mais ocupado tentando me diminuir. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, saiu batendo a porta e me deixou sozinha na sala. Naquela noite, me sentei na cama, tirei os brincos da colação e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. O véu estava caindo. A máscara estava quebrando. Eu não precisava mais fingir que aquele relacionamento era saudável. No dia seguinte, Gustavo me mandou uma mensagem. Se estiver disposta, tenho algo para te mostrar. Nos encontramos na universidade. Ele me levou até uma sala onde funcionava um projeto de extensão recém-aprovado. O financiamento saiu. A gente precisa de uma coordenadora com perfil de liderança. Pensei em você.
Fiquei sem palavras. Não por duvidar da minha capacidade, mas por nunca ter sido escolhida assim. Aceitei, tremendo por dentro, mas decidida. Era a oportunidade que podia mudar tudo. Naquela noite, voltei para casa mais leve, com os olhos voltados para o futuro. Mas Caio me esperava no portão, com um semblante sério, nervoso. "Podemos conversar?" ele perguntou, como se a última conversa nunca tivesse existido. Entrei em silêncio, e ele me seguiu até a cozinha. "Eu falei coisas feias, eu sei. Mas é que eu senti que você estava me deixando para trás." Suspirei, cansada daquela história. "Talvez seja porque você parou de andar ao meu lado faz tempo." Ele tentou se justificar, tentou me abraçar. Mas eu me desviei. "Caio, não é só sobre a colação. É sobre todos os dias em que eu precisei de apoio e recebi desprezo." Ele ficou mudo. Pela primeira vez, sem resposta. Fui até meu quarto, fechei a porta e encostei a testa nela. Sabia que dali em diante, eu teria que ser minha própria âncora. Mas no fundo, sentia que algo novo se aproximava. E não era mais o medo. Nos dias que se seguiram à colação, percebi uma mudança no silêncio de Caio. Não era a indiferença de antes, mas um silêncio carregado de ressentimento. Ele não fazia questão de esconder sua frustração. Sabia que tinha me desmerecido na frente de todos e isso pesava no ar entre nós. Porém, ao contrário do que eu esperava, esse silêncio não me enfraqueceu, pelo contrário, me fortaleceu. No trabalho, com Gustavo e a equipe da universidade, eu me sentia viva. Cada reunião, cada troca de ideias me preenchia de energia. Eu percebia o respeito e a admiração daqueles que estavam ao meu redor, e isso fazia toda a diferença. Receber mensagens carinhosas dos alunos, ver meu esforço reconhecido, e até ser convidada para participar de projetos importantes. Tudo isso construía uma nova realidade para mim. Enquanto isso, em casa, Caio parecia cada vez mais distante. Quando eu tentava conversar sobre nossos planos ou dividir alguma novidade, ele respondia com respostas curtas, quase ríspidas. Sua postura era uma barreira, uma tentativa clara de me diminuir e manter o controle. Eu não podia mais permitir que sua frieza moldasse o meu destino. Uma noite, depois de um dia especialmente cansativo, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma das empresas que tinha contato com o projeto da universidade. Eles queriam fechar uma parceria e me ofereceram um cargo de coordenação. Meu coração disparou. Finalmente, eu tinha uma oportunidade concreta para dar o próximo passo na minha carreira. Empolgada, tentei contar para Caio quando cheguei em casa, mas ele estava distraído, absorto no celular. Não tirou os olhos da tela e respondeu com um "ah, legal" desanimado. Foi como se eu estivesse falando com uma parede. Naquele momento, eu percebi que não estava mais dividindo minha vida com alguém que me apoiava. Eu estava sozinha. Decidi buscar apoio na minha mãe, que sempre foi minha maior incentivadora. Compartilhei com ela tudo o que estava acontecendo, o sucesso no trabalho, a apatia do Caio e a sensação de estar perdendo a mim mesma. Ela me abraçou forte e me disse: "Você merece alguém que a veja com orgulho, não com desprezo." Essas palavras me deram a força que eu precisava para tomar uma decisão difícil, mas necessária. Comecei a organizar minhas coisas com calma, planejando minha saída. Caio notou meu distanciamento e tentou pressionar, mas eu mantive firme minha decisão. Quando finalmente anunciei que ia morar com minha mãe por um tempo, ele tentou minimizar minha conquista, dizendo que era só um projetinho. Mas eu não estava mais interessada nas opiniões dele. Eu sabia o valor do que estava construindo. A mudança para a casa da minha mãe foi um recomeço. Cada canto daquele lugar carregava memórias e esperança. Enquanto me reorganizava, publiquei uma foto do projeto da universidade nas redes sociais, com uma legenda que dizia: "Lutei calada. Agora construo em paz." A reação foi imediata. Mensagens de apoio e reconhecimento inundaram minha caixa de entrada, e isso me fez perceber que finalmente eu estava sendo vista. Pouco depois, fui convidada para dar uma palestra interna na universidade sobre superação e liderança.
Durante a fala, compartilhei minha história sem revelar nomes, mas deixando claro o quanto é importante acreditar em si mesma. Ao final, recebi aplausos calorosos e senti que, finalmente, eu tinha encontrado minha voz. Foi nessa palestra que Caio apareceu. Eu o vi parado entre o público, com os olhos baixos e um ar de arrependimento que não me comoveria mais. Ele tentou reatar, mas minha resposta foi clara: a mulher que você conheceu não existe mais. Bloqueei seu número e segui em frente, protegendo minha paz e focando no futuro. Hoje, lidero aquele projeto com orgulho, dou aulas que amo e trabalho ao lado de Gustavo, que virou um amigo leal e verdadeiro. Cada vez que olho para a beca guardada no armário, lembro do dia em que ele riu de mim na minha colação. Mas aquela risada foi a faísca que acendeu minha determinação. Caio tentou apagar minha luz, mas tudo que conseguiu foi me fazer brilhar ainda mais. E agora, olhando para trás, eu sei que a verdadeira vitória foi minha, e ninguém vai tirar isso de mim. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!